enquanto anunciamos a apresentação do clipe do movimento Canta Brasil. O Instituto Movimento Cultural Canta Brasil é uma organização não governamental sem fins econômicos ou compromisso político partidário. Fomenta um movimento cultural que nasceu na cidade de Canoas. A instituição é composta, na sua maioria, por jovens lideranças com idade entre 14 e 30 anos, oriundos do bairro Matias Velho. A sua finalidade é formar jovens líderes e capacitar indivíduos através da educação artística, além de promover o desenvolvimento econômico e a geração de renda. Minha alma cheira talco. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Canta Brasil, o projeto que leva a música e a dança para 350 crianças e jovens de Canoas. Um trabalho feito sem sede, sem palco, sem recursos, só com talento. Canta Brasil, o talento inclui. Convido o diretor-secretário do IEE, Luiz Leonardo Fração, para apresentar o terceiro painel do 20º Fórum da Liberdade, que aborda o tema Estados Nacionais e Mercados Globais. Bom dia a todos. Fugir da competição é uma decisão errada, que muitas vezes países escolhem, os levando à mediocridade e à exclusão do mercado mundial. E esta, muitas vezes, é uma decisão dos governantes. Alguns deles, ousados, escolhem o caminho de projetar o seu país, projetar suas empresas, projetar os seus países no mundo, abrindo uma concorrência mundial que levará todos a buscar mais eficiência, mais competitividade neste mercado global. Mas outros líderes são covardes, escolhem por virtualmente proteger o seu mercado. Mas por trás desta covardia, na verdade, eles os prejudicam, incentivando a ineficiência, a falta de competitividade e a falta de inovação. Por fim, o mercado deles se restringe a um Estado nacional. Hoje trazemos 3 autoridades no assunto. Acreditando em um mercado global, temos um economista e um dos mais jovens e brilhantes intelectuais do Brasil, Rodrigo Constantino. Com ele, o autor do livro O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, o cubano Carlos Alberto Montaner. Por outro lado, um perfeito exemplo de protecionista. Convidamos o presidente do IPEA, Márcio Pockmann, que desistiu desta competição intelectual e enviou seu assistente, Miguel Bruno, a defender este difícil lado da moeda. Agradeço a presença, Miguel. Lembro que o tamanho do mercado que iremos atingir é uma decisão crucial, pois podemos nos esconder ou ganhar um mercado ainda maior, que agora o mercado é o mundo. Senhoras e senhores, com vocês, o painel Mercados Globais e Estados Nacionais. Um bom painel a todos. E para mediar este painel, eu passo a palavra ao jornalista Guto Abranches, mediador convidado deste evento. Para mim, um renovado prazer continuar participando com os senhores desse nosso encontro. Só vou reiterar aqui rapidamente as nossas orientações acerca da duração do nosso painel, 1h30, 20 minutos para a exposição de cada um dos nossos painelistas. Ao final, temos 30 minutos, ao menos, inicialmente previstos para os debates. As perguntas podem, desde já, serem encaminhadas a essa mesa. Muito bem. Convidamos agora o senhor Carlos Alberto Montaner, que é escritor, jornalista e vice-presidente da Internacional Liberal, federação radicada em Londres,
Participou como observador em várias eleições latino-americanas e em numerosos seminários dedicados ao fortalecimento da democracia e à difusão das ideias de liberdade. Publicou 25 livros, vários deles traduzidos para o inglês, português, russo e italiano. Alguns de seus mais polêmicos e divulgados ensaios são os best-sellers Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, já mencionado, e Fabricantes de Miséria. Por favor, senhor Carlos Alberto Monteiro. Bien, muchísimas gracias. Yo, por supuesto, voy a hablar en español. Y el tema sobre el que me han pedido que reflexione es sobre la globalización y el Estado nacional. Y quiero empezar por una pequeña reflexión. Y es que la globalización es algo que afecta a la sociedad y el Estado es algo que condiciona las relaciones entre ese fenómeno de la globalización y la sociedad. Es como una especie de aduana que, como funcione el Estado, va a funcionar la globalización de una manera intensa y positiva o de una manera negativa. El gran debate en América Latina es precisamente, desde hace muchísimos años, desde hace décadas, cómo son o cómo deben ser las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y vamos a llegar ahí, pero voy a empezar con una anécdota literaria. Probablemente muchos de los que están en este salón leyeron 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. Y recuerdan que la novela comienza con un recuerdo cuando a Aureliano Buendía, aquel coronel, lo van a fusilar y él está frente al paredón de fusilamientos y recuerda la tarde en que su padre lo llevó a ver el hielo. Es así como comienza la novela, muy bonito. Y es muy interesante y es una anécdota verosímil. Es una anécdota verosímil porque hay circunstancias que nunca se borran de la mente, aunque parezcan triviales. Yo recuerdo, por ejemplo, la tarde en que mi madre, yo era muy niño, me llevó, no a ver el hielo, pero me llevó a una tienda en La Habana, yo soy cubano, una tienda en La Habana, donde habían instalado una escalera mecánica. Era la primera escalera mecánica que se instalaba en Cuba y había una procesión que parecía casi religiosa para ver qué habían hecho los norteamericanos en Sears, en esa tienda de La Habana, en principios de los años 50, con aquel extraño aparato que subía solo, y eran miles los cubanos que pasaban por ahí. Bueno, como consecuencia de ese fenómeno y de la instalación de esa tienda en La Habana, cambió la manera en que los vendedores de retail exponían sus mercancías en las vidrieras, cambió la forma de la publicidad, cambió la manera en que se hacía lo que hoy en día llamarían merchandising, cambiaron las normas de mercadeo. Quiere decir que aquella experiencia norteamericana trasplantada a La Habana había tenido una cantidad de consecuencias positivas mucho más allá de la propia existencia en la capital de Cuba de una tienda norteamericana, en aquella época muy emblemática y muy importante, hoy en día menos importante. Me voy a referir a la historia de Cuba, porque lógicamente es lo que mejor conozco y porque de alguna manera son elementos universales que uno puede identificar también en cualquier país de América Latina, incluido Brasil. Las supuestas señas de identidad de Cuba son el tabaco, el azúcar, la música, la alegría de la gente que provoca en las playas, que convocan al turismo.
Bueno, todo eso es la consecuencia de viejas expresiones de la globalización, cuando no se llamaba globalización. El tabaco lo trajeron los productores. En Cuba había semillas de tabaco y los indios fumaban tabaco, pero no era un consumo habitual hasta que los agricultores de las Islas Canarias de España se vieron obligados a emigrar de Jamaica en el siglo XVII y trasladarse a Cuba porque Jamaica se había convertido en una posesión inglesa. Con unos 10 o 12.000 agricultores canarios que llegaron a Cuba, se desarrolló una industria que eventualmente sería algo así como la seña de identidad más clara y evidente de la sociedad cubana, que es el puro, el buen habano, el buen tabaco. El azúcar, que llegó a finales del siglo XVI, había sido llevada a España por los árabes, era un cultivo de la India que en su momento, durante la colonización de España por los árabes, habían llevado el azúcar, y el azúcar se había convertido poco a poco en una costumbre que se utilizaba en el siglo XV básicamente como medicina, y eventualmente entró en la cocina. Y a finales del siglo XVI, pues 2 frailes dominicos le pidieron un préstamo a la corona española para establecer el azúcar en la isla. De manera que ese rasgo de la identidad cubana, que nosotros pensamos que es tan cubano, resulta que la planta viene de la India, que los intermediarios fueron los árabes, que quienes lo llevaron a Cuba fueron 2 frailes dominicos, y la expansión del azúcar en el mundo pues fue la consecuencia de casualidades, de formas de comercio que nadie planificó y que nadie pudo tener el control de lo que iba a hacer. El resto, el café, por ejemplo, que es tan importante en Brasil y que lo fue en Cuba en una época, pues no fue la consecuencia del propósito cubano de desarrollar una industria propia, fue la consecuencia de que los productores de café en Haití fueron expulsados por la revolución haitiana de principios del siglo XIX y llegaron huyendo a Cuba. Y como lo que sabían hacer era sembrar café, crearon unos bellísimos cafetales en Cuba, y el café poco a poco se convirtió en una seña de identidad y en una costumbre en la alimentación de los cubanos. A donde quiero llegar es una cosa bastante obvia. No hay tal cosa como una identidad de ningún pueblo latinoamericano. La lengua que nosotros hablamos, tanto con los que hablamos en español como los que hablan en portugués, es una lengua que viene del latín. La religión que nosotros practicamos, o los que practican, la mayor parte de la gente que practica la religión mayoritaria en América es pues la religión judeocristiana. Las instituciones son las instituciones del derecho romano, la visión del mundo que tenemos es la visión que nos dan los griegos. Lo que quiero insistir es que la globalización es muy antigua, es muy vieja. Nosotros formamos parte de un mundo que comenzó de nuestros padres más lejanos, pero más directos, de donde viene el ADN que nos caracteriza desde el punto de vista cultural. Es un viejo fenómeno que comienza en Mesopotamia hace 5.000 años y que va imbricándose, mezclándose, cambiando de centros de dirección en distintas partes del mundo, y unas veces es griego, otras veces es romano, otras veces es germánico, en cierto momento se traslada al norte de Europa, pero finalmente nuestro modo de comportarnos, nuestra presencia en el mundo es el resultado de esa mezcla. De ahí que sea tan inútil buscar una identidad propia y tratar de acotar esa identidad y de preservarla, cuando la característica esencial de cualquier identidad es el cambio, la transformación, el recibir influencias.
aquella influencia comercial que yo vi de niño y que empezó en cierto momento en Cuba con Sears, pues explica de alguna manera el perfil completo de la sociedad cubana. Si los cubanos tuvieron tren antes que España, fue por la proximidad a los Estados Unidos y porque recibían esa influencia norteamericana. Si tuvieron telégrafos, si tuvieron teléfonos, si tuvieron radio entre los primeros países de América Latina, si tuvieron aviación comercial antes prácticamente que ningún país de América Latina, si tuvieron televisión en blanco y negro y luego en color ya desde los años 50, era porque el país vivía a remolque de un vecino que estaba tan próximo que la ciudad más al sur de los Estados Unidos, que es Cayo Hueso, estaba más cerca de La Habana que Matanzas, que es la otra capital de provincias más próxima a La Habana. De manera que era perfectamente lógico que esa influencia se recibiera y era además muy positivo que se recibiera y no tenía ningún sentido resistir lo que era la modernidad y el progreso, porque nosotros podemos decir enfáticamente que la americanización de América Latina pues es algo negativo, pero es que eso a lo que nosotros llamamos americanización tampoco existe. Los americanos toman de la influencia inglesa su pensamiento, su modo de ver las cosas, la estructura de su sociedad, los fundamentos esenciales, pero es que los ingleses tuvieron 5 siglos de colonización romana y recibieron la influencia de los franceses y recibieron la influencia, y su idioma es una mezcla de lenguas germánicas, el danés por una punta y el francés por otra. De manera que suponer que América Latina se americaniza es una simplificación que no tiene ningún sentido. Lo que ocurre en el mundo y que ocurre para algo muy beneficioso es que estamos desde hace 5.000 años en un proceso creciente de homogeneización de las culturas y de las civilizaciones como consecuencia, y eso se acelera como consecuencia de la aparición de la ciencia y como aparición de la tecnología. Cuando se consiguió fabricar papel a partir del siglo VIII, cuando se añadió en el siglo XV la imprenta de tipos móviles, cuando apareció la electricidad, luego cuando pudimos comunicarnos a distancia con el telégrafo y más tarde con el teléfono, lo que ocurrió sencillamente es que ese viejo proceso de globalización, de estímulo del comercio, de transferencias tecnológicas, todo eso se fue acelerando, pero no es nuevo, es muy viejo. Por eso es un poco ingenuo pensar que estamos ante un fenómeno que acaba de iniciarse. Estamos ante un fenómeno que hunde sus raíces en la historia más remota. Ahora tenemos que preguntarnos, si esto es así, ¿cómo podemos servirnos de ese fenómeno? Porque lo cierto es que hay ciertos países, algunos países, generalmente los que provienen de la cultura del norte de Europa, que han logrado un desempeño económico mucho mejor que nosotros. ¿Por qué ha sucedido eso? Y es aquí a donde vuelvo al principio de las reflexiones. Eso ha sucedido porque las relaciones entre la sociedad y el Estado son relaciones que propician el desarrollo, la prosperidad y el progreso. Eso empezó a suceder sin que nadie se diera cuenta. Y empezó a suceder como consecuencia de unos objetivos que se buscaban que eran diferentes. En el siglo XVI, Europa vivía, como sabemos todos, en medio del estremecimiento de grandes guerras religiosas. Como consecuencia de esas guerras religiosas, un grupo de pensadores en diversas partes, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, porque también, es decir, no hay un solo foco de surgimiento del pensamiento liberal, sino son muchísimos, empezaron a pensar que había que ponerle un límite a la autoridad para que las personas pudieran vivir. El Estado limitado
los tres poderes en que se dividía la autoridad, trasladar la soberanía del rey a la sociedad, fueron principios que se fueron articulando con el objetivo de impedir el atropello creciente que sufrían los europeos. ¿Pero qué sucedió? Y esto es lo que no estaba previsto. Sucedió que al trasladar la soberanía y la autoridad del monarca al pueblo, hubo que crear un mecanismo para que se expresara esa soberanía, para que las personas pudieran colectivamente tomar decisiones. Y surgió un modo democrático de conducir las relaciones entre la sociedad y el Estado, donde las personas pacíficamente competían por la autoridad. Esto sucedió en el terreno político. Súbitamente había surgido la más frágil o el más frágil de los modelos políticos. Un modelo político que no estaba basado ni en la existencia de un ejército poderoso, ni en la existencia de un monarca que tenía todo el control, sino que estaba basado en personas que competían por administrar un Estado basado en la ley. Ese Estado de Derecho donde las personas voluntariamente se subordinaban al imperio de la ley. Esa competencia empezó a generar en el terreno político unos resultados realmente buenos, mucho mejores que los anteriores. Pero sucedió algo todavía más importante desde el punto de vista del desarrollo económico. Hasta el siglo XVIII, hasta principios o finales del siglo XVIII, después de la Ilustración, las relaciones de poder estaban basadas en lo que el pensador norteamericano Douglass North llama sociedades de acceso limitado, donde el poder político y el poder económico pactan unas relaciones, se reparten las rentas económicas, se reparten los privilegios y eso consolida de alguna manera el poder político y consolida el poder económico. No son estados basados realmente en la competencia, son estados basados en esos vínculos, por eso le llama Douglass North estados o sociedades de acceso limitado. En ciertas sociedades, básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos, en un punto de la historia, comenzó a surgir un tipo de sociedad normado por la competencia, donde ya el control y el poder económico no dependían de las relaciones entre el poder político y el poder económico y los productores o la aristocracia o los señores poderosos, sino dependían, como ocurría en el modelo democrático, dependían del favor de la gente, del favor del consumidor. Ese cambio, que es un cambio tremendo en la historia, en la división que hace Douglass North en su ensayo, establece, y yo creo que con bastante sabiduría, que desde que se establece la agricultura, hace 10.000 años, hasta fines del siglo XVIII, lo que nosotros vimos fue el desarrollo de sociedades de acceso limitado, basadas en esa complicidad entre el poder político y el poder económico. Lo que empezamos a ver a partir del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, son sociedades de acceso abierto, normadas por la competencia, donde ya hay en el siglo XX un economista que todos también hemos leído o conocido, Joseph Schumpeter, que se da cuenta que hay en esa lucha agónica por el mercado el fuego creativo, la destrucción creativa del mercado. Hay perdedores,
Hay gente que no puede triunfar, lo sustituyen los que triunfan. Ocurre lo mismo que ocurre en el terreno de la democracia política. La democracia política también es un terreno de destrucción creativa. Hay líderes que se consumen, que no tienen el favor de la sociedad, desaparecen del juego, son sustituidos pacíficamente por otros líderes. En el terreno comercial sucede lo mismo. El mercado sabemos que es imperfecto, eso es lo grande del mercado, precisamente, que es impredecible y que es imperfecto. Y en esa batalla que se da dentro del mercado surgen elementos nuevos y lo que descubrimos a partir del siglo XIX es que las sociedades de acceso abierto son las sociedades que más impetuosamente crecen, las que más prosperan, las que más progresan, las que más se desarrollan, las que más reducen la pobreza. La humanidad, sin darse cuenta, había descubierto que el elemento esencial para el progreso, incluso para la distribución menos injusta de las riquezas que se producen, era la competencia. Competencia política, competencia en el terreno económico. Si eso es así, si efectivamente las sociedades de acceso abierto, basadas en la competencia, basadas en el imperio de la ley, que destierran la injusticia de que el poder económico se desprenda como consecuencia de las relaciones entre los poderosos y la gente económica. Si sabemos que eso es así, tenemos mucho más claro qué tenemos que hacer para que la globalización funcione a nuestro favor. Lo que tenemos que hacer es favorecer la instalación en nuestros países de ese modelo de sociedad de acceso abierto basado estrictamente en la competencia, la transparencia y, por supuesto, el imperio de la ley. Cuando nos preguntamos por qué Brasil, por qué México, los dos grandes países de América, por qué Argentina, no dan el salto real a la modernidad, ¿por qué no es Holanda? ¿Por qué no es Bélgica? ¿O por qué no es Estados Unidos? ¿O por qué no es Canadá? Pues la respuesta está ahí. Porque la formulación del Estado que nosotros queremos y que puede propiciar eso es muy imperfecta. En el momento en el que seamos capaces de construir esa sociedad de acceso abierto, transparente y basada en la competencia, entonces un país extraordinario como Brasil se colocará a la cabeza del mundo. Muchas gracias. Senhor Carlos Alberto Montanha, muito obrigado por sua participação inicial conosco. Anunciamos a seguir o senhor Miguel Bruno, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Economia das Instituições pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente coordenador do Grupo de Análise e Previsões da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do IPEA, pesquisador e professor do Programa de Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de economia, ênfase em economia das instituições, atuando principalmente nos temas crescimento econômico, acumulação de capital, desenvolvimento econômico, abertura econômica e macroeconomia histórica e institucionalista. Senhor Miguel Bruno, o senhor dispõe de 20 minutos. Bom dia a todos, é com grande prazer que eu participo desse importante fórum. O que eu trouxe aqui para a nossa exposição de hoje é, na verdade, uma parte das pesquisas que venho desenvolvendo há alguns anos, desde a pesquisa de tese de doutorado,
cujo foco é a economia brasileira, mas também a economia brasileira inserida, claro, na economia global. O tema nosso, mercados globais e estados nacionais, face aos regimes de crescimento da dominante financeiro, os casos brasileiros e americanos atuais. Inicialmente, eu vou mostrar o sumário para todos terem uma visão de conjunto da palestra. Na parte 1, as relações de Estado-mercado no âmbito da mundialização. Os principais resultados das análises históricas e das comparações internacionais, ou seja, o que as teorias e as análises empíricas mais recentes, comparações internacionais e análises históricas têm a dizer sobre as transformações da economia mundial nesse período da globalização e, sobretudo, no relacionamento entre Estado e mercado, quais os papéis de cada uma dessas instâncias. A parte 2, o processo de financiarização na literatura internacional, financialization, e suas consequências econômicas. O que significa isso? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as implicações econômicas, políticas. Parte 3, Finance Dominated Accumulation Regime, que é o conceito que nós utilizamos na literatura econômica para classificar padrões de crescimento ou economias sujeitas a esse tipo de fenômeno. O caso brasileiro e o caso americano mais recente. Na parte 4, as considerações finais. As relações de Estado e mercado no âmbito da mundialização, uma das características que a gente observou a partir da análise, das últimas análises, foi que, primeiro, existem, como já era praticamente intuitivo, diferentes formas de Estado, tá? Diferentes formas de Estado nacional, então não há um padrão único. Diferentes estruturas de mercado. Mercados locais ou globalizados não se auto-instituem, não se autorregulam. O exemplo mais claro para a gente foi a ex-União Soviética. Uma vez que você retira o Estado, o mercado não surge automaticamente. Tá? É preciso formas de regulação que façam o mercado surgir. Se você retira o Estado, surge a máfia, por exemplo. Tá? Então, decisões políticas e coordenação entre Estados nacionais são necessárias, intervenções públicas são sempre necessárias para dotar os mercados de densidade e eficiência. Aqui, só fazendo uma correção, porque quando me apresentaram, eu não sou o adepto do protecionismo como princípio, como filosofia de vida. Eu vou tentar, o máximo, desideologizar a minha exposição, e ela vai se centrar em dados empíricos. E a ideia não é, na verdade, reduzir o papel do Estado ou do mercado. E, ao longo da exposição, o que eu vou procurar mostrar é que as análises mais recentes destacam a necessária complementaridade entre Estado e mercado, e não uma visão de substitutibilidade, ou seja, tira o mercado e bota mais Estado, tira o Estado e bota mais mercado. Mas os resultados mais eficientes do ponto de vista econômico e social, a partir dessas análises, apontam para uma complementaridade das ações públicas e do setor privado. E por que isso é importante destacar? Porque a partir da crise dos regimes de crescimento fordistas, o padrão é um modelo que vigorou no pós-Segunda Guerra Mundial, nos países da OCDE, como esse modelo se esgotou, inclusive a forma de Estado relacionada com aquele padrão de crescimento, foi difundida a ideia de ineficiência intrínseca aos Estados. Tá? No entanto, o que a teoria econômica tem a dizer, corroborada por análises empíricas? Há falhas tanto das intervenções públicas quanto falhas de mercado. Nenhuma estratégia do tipo tudo ao Estado ou tudo aos mercados revelou-se bem-sucedida. Políticas eficientes surgem, então, da complementaridade e não da substitutibilidade entre instâncias públicas e privadas. Um outro dado que é importante. Okay. Muito obrigado. Países que são hoje potências econômicas continuam a construir sua prosperidade mobilizando fortes intervenções públicas. Isso não quer dizer estatismo, não quer dizer autoritarismo, isso quer dizer formas inteligentes de combinar mercado com o Estado. O exemplo são os Estados Unidos e a própria Europa. Tá?
Ou seja, os Estados Unidos chegam ao ponto de proporcionar subvenções às companhias aéreas, proteção à siderurgia e à agricultura, ajuda às companhias de seguro, aceitam, inclusive, a existência de déficits públicos e externo para relançar sua dinâmica econômica. Então, na prática, os americanos praticam um keynesianismo e não como ideologia, porque o que a gente observa? A gente observa que esses estados nacionais que ainda conseguem autonomia da sua política econômica recorrem ao keynesianismo quando vem necessidade para tal. Em geral, países periféricos ou emergentes são oprimidos a adotar políticas econômicas ortodoxas e conservadoras. Acho que vai ser muito difícil vocês conseguirem ler o que está aí, mas eu vou resumir até para ganhar tempo, porque eu acho que eu trouxe muita coisa para ser apresentada, eu vou propositadamente fazer um corte. Nesse primeiro retângulo, aqui, aconteceu um problema, tá? Okay. Obrigado. São 6 características do Consenso de Washington, que o grande equívoco do Consenso de Washington foi operar no outro extremo, ou seja, o século XX mostrou que tudo ao Estado faliu, a União Soviética e outras nações que se enveredaram por aí. E tudo ao mercado também, porque o Consenso de Washington era exatamente tudo ao mercado, salvo no que tange à liberalização financeira, que eles não consideravam que isso é interessante. Nas 10 medidas do receituário de Washington, a liberalização financeira era considerada, mas não prioritária. O Brasil parece que foi considerado prioritário, então, por opção nossa, mas não do Consenso de Washington. E depois, então, das crises financeiras dos anos 90, as análises identificam, como eu já havia falado, a questão da complementaridade entre estados nacionais e mercados, é o que está aqui, e sumarizando, uma relegitimação dos papéis do Estado, promotor do crescimento econômico e da justiça social. Ou seja, só para destacar aqui nesse ponto, no Consenso de Washington, produção e distribuição orientados por mecanismos exclusivamente mercantis, tá? Enquanto que a evolução mais recente aponta para o fato de que produção e distribuição cumprindo exigências mercantis e também sociais. As análises históricas e as comparações internacionais mostram, portanto, que é preciso superar os debates meramente ideológicos. Tá? Nos anos 80, excesso de dirigismo ou intervencionismo realmente levou à derrocada de algumas economias e estava por trás da falência de outros modelos. Nos anos 90, por outro lado, é o extremo, a desregulação e a liberalização financeira conduzem à desestabilização dos modos de desenvolvimento mais dinâmicos do sul da Ásia, para citar um exemplo, e de economias emergentes da América Latina, como a brasileira, a argentina. Lembrando o grande economista Paul Samuelson, ambas as partes, mercado e Estado, são necessárias. Fazer funcionar uma economia apenas com uma delas é como tentar bater palmas só com uma mão. Okay? Um ponto também que eu achei interessante, antes da gente passar para a segunda etapa, que tem os dados, é o que vem dos trabalhos de Fernand Braudel, um grande historiador econômico francês, e dos trabalhos em antropologia econômica. Mercados e moedas antecedem os sistemas econômicos capitalistas. O capitalismo não é uma economia exclusivamente mercantil, nem é a única. Ou seja, China, Índia, Japão, na antiguidade, já possuíam mercados com trocas desenvolvidas e sistema de crédito e financiamento. A Índia, inclusive, tinha empréstimo de risco. O Braudel identificou isso na sua pesquisa histórica. E nem por isso o capitalismo surgiu naquelas sociedades. Então, isso é um ponto que preciso explicar, tanto o historiador econômico quanto o economista do desenvolvimento. E por uma razão, as economias capitalistas elas não se definem como exclusivamente mercantis. São economias de mercado, sim, mas muito, muito particulares, pois a principal relação de produção e distribuição é a relação salarial, ou, se quiserem, a relação capital-trabalho. Ou seja, aquelas economias antigas, apesar de terem moedas e mercados, o capitalismo não surge, porque faltava ainda a difusão do trabalho assalariado como relação principal de produção e distribuição primária na renda. Um país como o Brasil, por exemplo,
quase 80% do pessoal ocupado é assalariado. Então, inclusive, estatisticamente, o peso da massa salarial como determinante do consumo na economia capitalista brasileira é inegável. Tá? Toda economia capitalista tem como base o peso do trabalho assalariado, ou seja, a participação forte do trabalho assalariado como principal relação de produção e de distribuição primária da renda. Um outro ponto também a ser destacado é que o mercado de trabalho e o mercado monetário não funcionam como um mercado de produto. Não são mercados quaisquer, são mercados muito específicos e que exigem determinadas regulações que só podem ser viabilizadas por parte do poder público, do Estado. Então, e quando a gente fala do Estado, não significa do Estado autoritário, do Estado antidemocrático, mas do Estado que efetivamente possa estar representando toda a coletividade, toda a sociedade, o Estado democrático de direito. Um esquema para sumarizar as três relações determinativas da lógica e da natureza das economias capitalistas. Ou seja, é muito comum na mídia até hoje, enfim, a gente ouve, sobretudo quando a União Soviética ruiu, está evoluindo para a economia de mercado. Que tipo de economia de mercado? Aquelas da antiguidade? Ou seja, a expressão, caracterizar o capitalismo como economia de mercado é muito pobre, é reducionista, para ser mais técnico. Ou seja, a economia capitalista, elas reúnem três relações sociais fundamentais. A relação mercantil, tá? E nesse sentido o capitalismo expande a relação mercantil muito mais do que as sociedades anteriores. A relação monetária e a relação salarial. No entanto, a conjunção, porque o capitalismo funciona a partir da conjunção dessas três instâncias, ela não se dá de maneira espontânea, sem problemas, sem contradições. Ou seja, as intervenções públicas podem ser pontuais, e é exatamente isso que os países europeus, Alemanha, os Estados Unidos fazem. Tá? Ou seja, é preciso uma regulação da relação salarial, e a gente implica em ter direito trabalhista. A relação monetária tem que ter direito financeiro, tem que ter banco central. Relação mercantil, a gente tem que ter direito comercial, e por aí vai. Na etapa 2, a gente passa agora para explicar rapidamente o que significa financialization, o que significa financiarização, e o que isso pode implicar para o desenvolvimento econômico. O processo de financiarização e suas consequências econômicas. Um pesquisador francês, recentemente, num livro, a partir de uma análise de longo prazo, que chega até o século XX, ele diz: a liberalização financeira permitiu o surgimento de uma economia internacional de especulação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Década de 80, início da globalização financeira, com a desregulação dos mercados e o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros, o sistema monetário financeiro internacional, ele vai, então, ser transformado, digamos assim, profundamente, desde a sua configuração original, a partir de Bretton Woods, ou seja, a passagem de uma economia internacional de endividamento para uma economia de finanças diretas, ou seja, a famosa desintermediação bancária. Década de 90, os mercados de títulos se desenvolvem e se liberam das últimas restrições regulamentares. Os volumes das operações financeiras se desconectam das operações reais de bens e serviços. Isso é um fato que pode parecer, num primeiro momento, super normal, mas as grandes partes das crises financeiras dos anos 90, inclusive essa agora, cujo epicentro está nos Estados Unidos, tem também a ver com esse fenômeno. Ou seja, o volume das transações financeiras é desconectado, autonomizado em relação às operações reais. Lucro financeiro reflete mais as variações dos preços ativos do que as transações reais, o que são duas maneiras de se dizer a mesma coisa. A liberalização financeira, então, e a própria globalização, passa a ser anunciada como se fosse a senha de entrada num mundo pleno de virtudes e benesses irrecusáveis. Tá? Isso não significa que eu estou aqui dizendo que não é isso. Tá? Eu estou simplesmente enfatizando, digamos assim, uma falta de cautela, de prudência num fenômeno que, como o colega já enfatizou, não é novo, é um fenômeno antigo, mas tem novidades. Uma delas se refere às novas tecnologias da comunicação e da informação, se refere
enfim, a esse suporte tecnológico que cria esses mercados globais e que a circulação de informação e de valores se dá numa velocidade muito maior do que na antiguidade. Então, quer dizer, a globalização não é um fenômeno novo, mas existem fenômenos, eventos, fatos novos na atual forma em que a globalização se consolida no mundo. E é preciso estudar isso, porque se fosse, se eu trouxesse apenas coisas positivas, seria o caso da gente não nos preocuparmos com os fenômenos. Bom, eu vou ao longo da exposição, tá. Mas a eficiência dos mercados globais pressupõe, então, um dispositivo internacional de gestão de crise, a existência de um sistema supranacional de regulação, porque o problema central das finanças é exatamente resolver essa tensão permanente entre a necessidade de liquidez dos poupadores e as imobilizações de capital necessárias à produção de riqueza material, enquanto fundamento do valor. Meu tempo está muito escasso, eu vou ter que fazer algum corte, como eu havia mencionado, e vou para a parte dos dados. Bom, o conceito de financiarização eu tenho que colocar. Um processo de financiarização, ele se desenvolve quando a acumulação de riqueza ou enriquecimento, ele está assegurado preponderantemente através de conversão direta de capitais em forma monetária e financeira em mais valor sob forma monetária e financeira. E qual é a consequência disso? A consequência direta é que a necessidade de imobilizações são drasticamente reduzidas, ou seja, a pessoa pode chegar a um enriquecimento sem se imobilizar através de indústrias, através de empresas. Tá? Ou seja, a globalização financeira amplificou esta possibilidade. É claro que isso tem consequências econômicas. Uma delas é isso. Você reduz o imobilizado produtivo. A gente tem dados que mostram que a taxa de acumulação de capital produtivo caiu nessa fase de globalização exatamente por isso. Pela possibilidade de valorização direta na esfera financeira, reduzindo a necessidade de imobilização. Tá? A consequência é elevar a taxa de desemprego e reduzir o ritmo de crescimento econômico dos países. Os mercados globalizados, então, aprofundaram essa possibilidade. Esse gráfico foi desenvolvido pela Krippner, que é uma estudiosa americana da financiarização, e é para a economia dos Estados Unidos. A gente vê aqui que a massa de juros, a composição da renda de portfólio das corporações não financeiras americanas, porque se fosse financeiras, tudo bem, mas não financeiras. Tá? O dividendo vem perdendo a participação, os ganhos de capital praticamente estacionados, a parte referente aos juros é que tem a maior participação, inclusive crescente. A economia americana apresenta também, isso é um fato a se destacar, ela apresenta essa configuração em que a primeira linha, a linha preta, são os ganhos de produtividade, a evolução da produtividade de trabalho, e embaixo é o salário médio real. Então, uma forte desconexão entre produtividade e salário, o que significa aumento da concentração funcional da renda na economia dos Estados Unidos. Mas essa configuração a gente vem encontrando para vários países no mundo, inclusive para o Brasil, ou seja, os lucros aumentaram a participação no produto e os salários perderam participação. Inclusive, o Brasil, o dado é claro para a economia brasileira. Mais à frente, eu vou ter que avançar. A gente observa aqui que o azulzinho são os salários com os rendimentos de autônomos, trabalhadores independentes, e o de baixo, vermelhinho, é apenas salários. Tivemos aqui um decréscimo no regime autoritário militar dos anos 70, depois uma recuperação ao longo dos anos 80, abertura política, Nova República em 85, depois, com o processo de abertura, a massa salarial com percentagem do PIB vem declinando. Então, os trabalhadores perderam participação no produto. Se você considerar a distribuição primária da renda como aquela que vai para os lucros e a outra que vai para os salários, à medida que a participação do salário declinou, a participação dos lucros subiu. Isso ficou claro num outro gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, porque é muita coisa, eu não tinha noção do tempo que eu tinha, mas... Bom, esse gráfico aqui, a gente
calculou a proporção investida do lucro médio, não é o lucro de uma empresa individual, mas o lucro macroeconômico, tá? É muito reduzida comparativamente ao período de alto crescimento que o Brasil já teve. Repare que o azul é a participação dos lucros, tá? Desculpe, o vermelhinho é a participação, é a profit share, é a participação do lucro no produto. Ela vai crescendo na fase de globalização de abertura, mas a parte investida dos lucros não. Tá? Sem estudar o processo de financiarização, nós não temos como explicar isso. O que significa que uma parte do lucro não é alocada produtivamente, tá? É alocada financeiramente e não vai para a esfera produtiva, para os setores real. Ou seja, o fenômeno da financiarização também se expressa nessa configuração. Repara que, no passado, lucro e parte investida, ou seja, a poupança das empresas, cresciam em correlação positiva. Tá? Agora, os lucros aumentam, inclusive esse gráfico confirma a posição lá dos salários, os salários declinaram, os lucros sobem. Mas a participação da poupança, ou seja, a proporção investida desses lucros declina e atinge o seu nível. Aqui tem uma ligeira recuperação que tem a ver, inclusive, com a atual fase de retomada do crescimento, lá embaixo. Se eu pegar aqui, eu vejo uma pequena tendência de retomada, mas num nível muito inferior ao nível que tínhamos, tá, entre 1951 e 76. Esse fenômeno só é explicável se a gente olhar o relacionamento entre a esfera financeira e a esfera real, senão não tem como explicar. Porque, inclusive, esse dado mostra que não há problemas de poupança na economia brasileira, não há escassez de poupança. O problema que temos é de composição da poupança. A poupança está aí, mas uma parte dela não é alocada diretamente na esfera produtiva, porque é muito mais vantajoso não alocar. Tá? Muito mais vantajoso comprar títulos financeiros, ativos financeiros. Esse é exatamente o fenômeno da financiarização, tá? Que explica, inclusive, o aumento do desemprego, tanto na Europa, quanto no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Bom, eu não tenho mais tempo para mostrar as estatísticas. Gostaria só de terminar com esse gráfico aqui, que não sei se vem acompanhando, mas o Brasil está em plena transição demográfica, ou seja, não somos mais um país de crianças, um país de jovens. Para 2006, cerca de 67% da população brasileira já está em idade ativa, ou seja, entre 14 e 65 anos. É exatamente a linha azul. Tá? É uma tendência demográfica de longo prazo. Essa razão pia, população em idade ativa, sobre a população, nos dá o quê, em termos econômicos? Nos dá a oferta potencial de força de trabalho. Repare que entre 50 e 90, portanto, na economia fechada, eu não estou defendendo a economia fechada, mas eu tenho que olhar os dados e explicar, entender por quê. Tá? Essa razão, a vermelhinha, que é a razão do nível geral de emprego sobre a pia, nos dá a medida que a economia consegue prover postos de trabalho para absorver o aumento da população em idade ativa com percentagem da população total. Repara que a razão oscila em torno da azulzinha, da série azul, mas não se afasta muito. No entanto, no período de abertura comercial e financeira, a razão declina dramaticamente e se estaciona lá embaixo. Tá? Quer dizer, não é o pior dos mundos, porque se continuasse a cair, sim, seria o pior dos mundos. Mas, de qualquer maneira, a diferença entre PIA, população, e NPIA é muito grande. Okay? Bom, o meu tempo se esgotou, eu queria agradecer a todos pela atenção e quem tiver alguma dúvida, eu posso mostrar os restantes dos dados da pesquisa. Muito obrigado. Senhor Miguel Bruno, muito obrigado pela sua participação inicial conosco. Anunciamos a seguir o senhor Rodrigo Constantino, economista formado pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA de Finanças no IBMEC. Atua no mercado financeiro como analista de empresas, é membro fundador do Instituto Milênio, articulista nos sites Diego Casagrande, Parlata, Ratio Pro Libertas, Dupli Pensar, O Boletim, assim como para os institutos Milênio, Liberal e Federalista. Autor de vários livros, como Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT e Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Rodrigo, eu sou forçado, em função do avançado tempo, a lhe pedir a brevidade possível para evitar que nós não tenhamos o debate logo em seguida. Com a palavra. Ok, obrigado a todos. Bom, em primeiro lugar, queria só aproveitar a oportunidade que o Ciro não pode me interromper agora para comentar que a comparação feita com o Muro de Berlim é inadequada.
Eu sou, como liberal, a favor da derrubada desse muro que estão erguendo contra o México. Mas um muro visa a proibição da entrada de alguém de fora, o outro tentava barrar a saída do próprio povo. Então, é uma pequena diferença. Bom, como introdução da minha apresentação, eu queria começar só com uma afirmação que me parece clara. A própria esquerda, inclusive a mais radical, formada pelos socialistas, entende que globalização cria riqueza, apesar de toda a retórica contra. E onde é que a gente prova isso? A gente prova isso na acusação de que o embargo americano a Cuba é culpa da miséria da Ilha Presídio. Ora, se a proibição do praticar comércio com as empresas americanas é culpa da miséria, eles entendem que praticar comércio é que gera riqueza. Ou então estaremos diante de um caso, claro, de esquizofrenia, onde praticar comércio com americanos é, ao mesmo tempo, solução para a miséria e exploração comercial. Existem, basicamente, duas formas de se fomentar desenvolvimento econômico, e nenhuma delas passa pela caneta mágica do Estado. As duas formas são a schumpeteriana e a ricardiana. A Schumpeter já foi mencionado, é a destruição criadora. O que é isso? Isso são inovações tecnológicas, são os novos métodos de produção, onde você consegue, com o mesmo input, gerar mais output, obter mais recursos com o mesmo esforço. Como exemplo, podemos citar a luz elétrica aposentando vela e lampião, carro aposentando carroça, computador aposentando máquina de escrever. Para isso ser possível, a questão-chave aí é ter um processo dinâmico, um mecanismo dinâmico de concorrência e o espírito empreendedor, porque é justamente a função do empreendedor que estará alerta para essas oportunidades que surgem. E a condição, para tanto, é justamente a questão da liberdade econômica. Sem liberdade econômica, isso não vai para frente. E o que significa isso? Significa entender que, forçosamente, os ineficientes terão que ficar para trás. Faz parte desse processo evolutivo. Proteger os ineficientes significa condenar o progresso. Tem uma frase que eu citei que eu gosto, que é o seguinte: capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno. Não faz sentido falar nisso. Então, salvar ineficiente, é importante entender isso, significa muitas vezes condenar o progresso. Se você quer proteger o produtor de vela, você vai fazer isso à custa, à expensa do avanço tecnológico de eletricidade que tanto conforto e crescimento material trouxe para a humanidade. Eu destacaria que é importante o papel dos mercados financeiros nessa questão também, para dinamizar todo esse processo, trazer funding, alocando recursos de forma mais eficiente pelo mundo todo. E só fazendo um parênteses em relação à crise que está se falando dos Estados Unidos hoje, minha leitura disso é parecida com a do Paulo Guedes, que esteve aqui antes, e o Fed eu vejo como um dos grandes culpados, inclusive por hiperatividade em relação a isso, bombando liquidez para tentar salvar. Minha analogia que eu faria é a seguinte: imagina que todo mundo aqui cometeu excessos e tem que ter um processo natural de ajuste de bebida. Né? O estado de ajuste todo mundo conhece, é a famosa ressaca. Aí entra o Fed, de repente, e fala, não, tem bebida livre aí para mais um mês. Mais liquidez para todo mundo. O resultado vai ser postergar a ressaca, né? Todo mundo vai ficar eufórico, mas não dá para eliminar a ressaca. E, no longo prazo, isso pode gerar, inclusive, uma cirrose hepática. A questão do longo prazo, todos estaremos mortos, a frase do Keynes, eu definiria Keynes, o keynesiano, como aquele sujeito que acredita que pode se levantar puxando o próprio suspensório. Né? Vive muito de mágica, como se o Estado pudesse criar, de fato, riqueza. Não pode. A segunda forma de fomentar esse desenvolvimento, a primeira é a destruição criadora, a segunda é a de Adam Smith, já havia percebido, David Ricardo focou muito nisso, que é a questão da divisão de trabalho. O que é isso? É cada um focar nas suas vantagens comparativas. É um conceito simples, porém nem sempre bem compreendido. Eu vejo na mídia sair às vezes que fulano de tal país não tem vantagem relativa alguma. Isso não existe. Vantagem relativa, o nome já diz, é relativa a alguém. Tem que ter, você tem que ter uma vantagem relativa. O exemplo que eu cito é de uma advogada, por exemplo, e uma cozinheira. A advogada pode ser uma exímia cozinheira, uma chefe, só que para ela vai valer a pena focar o tempo maior dela no que ela tem uma vantagem comparativa no mercado, que é exercer a profissão de advogada. E, em compensação, ela paga para alguém que cozinha pior que ela, não tem uma vantagem absoluta em termos culinários em relação a ela, mas em termos relativos ela passa a ter uma vantagem. Então, ocorre uma troca mutuamente benéfica. O que, aliás, é um axioma. Toda troca voluntária, ou seja, ausente de coerção, ela é vista como mutuamente benéfica, porque, caso contrário, simplesmente não há troca. E para isso é importante salientar que o valor trocado, né, o valor que cada um coloca nessa troca, é subjetivo. O que isso quer dizer? Isso é um erro que muita gente até hoje não entendeu. Acha que valor é calculado a partir de custos e tudo mais.
de inputs. Valor é subjetivo, você troca valores que são pessoais. Por exemplo, eu posso preferir um CD do Mozart, você pode preferir um livro do Paulo Coelho. Nós vamos trocar um pelo outro, mesmo que o preço seja igual, o preço de mercado, porém, ambos estarão obtendo valor na troca, porque eu considero que o CD do Mozart vale mais que um livro do Paulo Coelho. O dinheiro entra nesse fator de trocas apenas como um denominador comum, um facilitador, né, para facilitar os escambos, porque, no fundo, o que se troca são valores. Bom, riqueza é um processo dinâmico, a riqueza precisa ser criada. Isso é uma outra falácia muito comum que a gente vê na mídia, na esquerda em geral, que trata a riqueza como um bolo fixo, precisa ser apenas melhor distribuído. Né? A falácia do Robin Hood, e aqui fazendo um parênteses, Robin Hood, na mito lá da Idade Média de Sherwood, era um sujeito que extraía a riqueza das autoridades para devolver para seus donos. Hoje, um Robin Hood legítimo estaria tirando dinheiro do governo para devolver nossos impostos pagos, a fundo perdido. Então, mas ficou-se a crença de que Robin Hood ia tirar de rico para dar para pobre. Essa mentalidade é a mentalidade da riqueza estática, como se fosse um bolo fixo. É uma mentalidade que eu chamo de ex post, quer dizer, o sujeito observa um dado da realidade, a riqueza existente, e prega apenas o altruísmo, né? Vamos dividi-la melhor, ignorando como ela é criada. Ele passa a tratar, como o Ortega y Gasset chamou da rebelião das massas, ele passa a tratar isso como um direito natural. É muito parecido com uma criança mimada. A criança dentro de casa olha tudo que existe, acha que ela tem um direito natural àquilo, não entende que as coisas devem ser conquistadas a nível individual. É também uma postura arrogante, uma postura de que sabe como exatamente seria tal distribuição justa. Né? Eu não sei dizer, eu sou mais humilde, eu não sei dizer como é que seria essa distribuição. Envolve sorte, mérito, genética, um monte de fatores, esforço, um monte de fatores que não dá para medir. Simplesmente é uma espécie de complexo de Deus o sujeito falar que acha que sabe como seria uma distribuição justa, além de ser apenas um foco materialista. E, curiosamente, são os liberais que são taxados de materialistas. O meio para essa tal justiça social pregado é sempre o Estado, mais Estado, a força, né, impostos. E é curioso, inclusive, notar que Brasília, para fazer a justiça social, é a maior renda per capita do país, né, concentra antes na nomenclatura para depois distribuir, entre aspas. E esses incentivos, esse meio utilizado, que é a força estatal, gera os incentivos inadequados para o próprio processo de criação de riqueza. Por quê? Simplesmente pelo fator que não podemos negar, que indivíduos trabalham para satisfazer as próprias demandas. Ninguém trabalha para o bem geral. Né? E isso, inclusive, nos remete à questão do egoísmo, que tem aí um sentido pejorativo muito forte, mas eu trato de uma outra forma, é a questão da sua hierarquia de valores. Eu não sacrifico minha filha por 10 estranhos, eu sou egoísta nesse aspecto. E o que quer dizer o seguinte, ser humano, felizmente, não é inseto gregário. Não somos cupins, não somos abelhas labutando em prol da colônia. Somos indivíduos em busca de interesses particulares, numa sociedade que precisamos de um convívio com outros seres humanos. Adam Smith já tinha percebido isso em 1776, quando percebeu que não é da benevolência do açougueiro que vem a nossa comida, nosso jantar, é da busca dos seus próprios interesses. Não há nada errado com isso. Quando nós percebemos, citando novamente Adam Smith, que através desse processo de cada um buscando seus próprios interesses numa economia de mercado, o bem geral acaba sendo favorecido através da metáfora da mão invisível. Né? Quer dizer, pensa na criação de um lápis. Não teve um design inteligente, alguém virou e vou fazer um lápis para o bem da humanidade. Não, ele é apenas um processo que cada um buscando seus interesses possibilitou o aço, o grafite, a exploração e chegou a um lápis que é um utensílio útil. Outro exemplo, remédios de laboratórios. Todo mundo que já usou ou precisa do Viagra deveria agradecer ao egoísmo do pessoal da Pfizer, dos acionistas em busca de lucro. A Pfizer não colocou o Viagra no mercado por altruísmo. Então, vários produtos, tudo, eu diria, que nós temos de maior conforto hoje em dia, é um legado dessa busca individual de interesses, e não do altruísmo. E o empreendedor é justamente a figura-chave por trás disso. É o empreendedor que vai estar alerta a essas oportunidades. Eu cito o exemplo do bilionário Michael Dell, porque ele fundou a empresa dele com $1.000. $1.000, os marxistas gostam de falar de monopólio de meio de produção. $1.000, acredito eu, que quase qualquer um aqui consiga levantar, mesmo que não tenha. E ele fundou a Dell com $1.000 e ficou bilionário. Como que ele fez isso? Oferecendo valor à sociedade, oferecendo computadores mais baratos, criou o valor para a sociedade através de um método novo de venda. E por isso ficou bilionário.
Numa economia de mercado, é o consumidor que manda. Não tem jeito, os produtores ficam numa disputa eterna competitiva para atender a demanda do consumidor. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que é boa. As pessoas não bebem uísque porque existem destilarias. É ao contrário, existem destilarias porque as pessoas bebem uísque. É a demanda que força a necessidade de produtores estarem atendendo o que nós queremos, o que nós desejamos. Bom, outra teoria, já que eu citei Mises, mais um da escola austríaca, Hayek, falava do conhecimento disperso. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: nenhuma entidade consegue agregar todo o conhecimento que existe numa sociedade. Cada um de nós é detentor de uma parcela, um bit de informação relevante. E quando você exerce suas preferências, você está colocando isso à mostra. O mercado é justamente esse processo evolutivo de interações livres de seres humanos com demandas e conhecimentos particulares. Isso vai contra totalmente a ideia do planejamento central, como uma espécie de grupo clarividente pudesse dizer para onde deve ir a economia, o que é a demanda, o que é o futuro da economia, uma postura arrogante. E sem falar da questão do preço. Preço é a principal ferramenta de informação dessas demandas e conhecimentos individuais. Quando você vai para uma economia socialista, por exemplo, você anula esse mecanismo de preço. É simplesmente inviável o cálculo racional numa economia socialista. Por isso, principalmente, a União Soviética faliu e todas as nações que tentaram o socialismo faliram. E como exemplo de mais ameno, além do exemplo radical da União Soviética, temos vários outros exemplos um pouco mais amenos praticados no mundo todo, infelizmente, e na América Latina em especial, em maior grau. Controle de preços de toda forma, inclusive salário mínimo, né, tetos de preço, o próprio PAC, o BNDES, quando financia bilhões de recursos do contribuinte para os setores normalmente ligados a amigos do rei, ou que o burocrata do BNDES considera que é o que tem que ser investido mesmo, e dane-se os mecanismos de preço do mercado, e por aí vai. Bom, isso tudo é uma espécie de introdução para chegar no tema da globalização, que é o tema do fórum. Por que isso tudo antes? Porque, para mim, globalização nada mais é do que uma simples ampliação dessas liberdades individuais mencionadas, e que tem que romper com certas barreiras artificialmente criadas. Quais são essas barreiras? A principal dela, uma forma de coletivismo, é o nacionalismo, o ufanismo nacional. Einstein já dizia que nacionalismo é a doença infantil da humanidade. E Schopenhauer dizia: a individualidade sobrepuja em muito a nacionalidade e, num determinado homem, aquela merece 1000 vezes mais consideração do que esta. Ora, eu sou brasileiro, me identifico com partes da cultura, outra não, jeitinho, certas coisas eu não me identifico nem um pouco, porém eu sou brasileiro porque eu nasci no mapa. Nós tivemos ontem mesmo o Sardenberg mencionando a questão patética da empresa aérea que vai poder ser criada apenas porque o sujeito que é dono da JetBlue nasceu por acidente no Brasil. Essa espécie de medida é um resultado nefasto dessa mentalidade nacionalista. E o nacionalismo, como todo coletivismo, coloca um bem maior, um bem geral, nação, proletário, o que for, acima dos próprios indivíduos. E o que significa isso? Significa tornar todos os indivíduos meios sacrificáveis para o bem geral, sabe-se lá por quem definido. E nação não tem interesse, existem interesses nacionais, individuais, interesses de indivíduos de uma nação. Nação não tem interesse. Isso é fruto do que o Mises, novamente, chamou de hipostatização. É você atribuir existência concreta a um construto mental, a uma abstração. Né? Nação é uma abstração, o que existe são indivíduos concretos. E, curiosamente, eles invertem tanto a coisa que nós, indivíduos, é que passamos a ser meios sacrificáveis, abstrações. Né? Podemos ser explorados e nos tornamos súditos em prol do bem geral definido por um grupo, um grupelho de poder. O mercantilismo é outro filhote nefasto dessa mentalidade. Mercantilismo, o Adam Smith veio combater isso, Colbert lá na França. O mercantilismo é aquela mentalidade tosca de que a nação é que tem que exportar mais e importar é uma coisa ruim. Ora, voltando para o âmbito individual, o que é importação e exportação? Exportação é eu produzir algo e vender, e importação é justamente o que eu vou obter em troca, eu vou consumir. Então isso é absolutamente saudável. Quem condena a globalização, por coerência, o que é difícil exigir dessa turma, deveria defender a subsistência a nível individual. Deveria condenar também troca entre Estados. Ora, se é maléfico importar algo da China, por que seria benéfico importar algo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Também estaria roubando empregos dos cariocas. Em última instância, por que seria útil importar algo do meu vizinho? Eu vou construir tudo. Vamos voltar à época da subsistência tribal ou individualista. E esse tribalismo, ainda, pelo incrível que pareça, atrai muitos românticos. É uma herança nefasta aí do Rousseau, né? A ideia idílica de um passado
maravilhoso, Jardim do Éden, onde não existia competição, propriedade privada, são conceitos tolos, né? Condenar a globalização, portanto, é irracional e significa justamente condenar aqueles dois processos que eu mencionei antes, a divisão de trabalho e a destruição criadora. É condenar o povo dentro de uma nação ao eterno atraso. Como exemplo, não precisa ser muito gênio, basta pensar nos países que optaram pela reclusão ou foram forçados a isso através de ditaduras. Coreia do Norte, Cuba e por aí vai. Vive na miséria. Um pequeno parênteses, a globalização também fomenta a paz. E não é difícil entender por quê. Quando você cria uma dependência mútua de sucesso, o meu sucesso depende do seu sucesso, há uma necessidade de convívio harmônico. A hostilidade perde muito do seu sentido. Bastiat teve uma sacada perfeita, que é a visão míope das pessoas. O que acontece? Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O que se vê de imediato é a perda do emprego do sujeito que trabalha numa empresa não competitiva. O que não se vê é que a economia feita pelo produto mais barato por todos os consumidores comprados pode ser direcionada para outros setores, gerando emprego em outros setores. Né? Então, essa visão míope atrapalha um pouco a visão. Por exemplo, quando a Walmart resolve vir para um país e vender produtos através de um método mais eficiente, mais barato, pode ser que o Zé da Quitanda perca seu emprego, mas se ele mantiver o emprego, vai ser à custa de todos os consumidores que podem comprar agora mais barato pela Walmart. E essa economia feita vai gerar empregos em outros lugares. A retórica de exportação de empregos, infelizmente usada no próprio Estados Unidos, é falsa, como podemos ver. E Bastiat teve uma sacada fantástica também da petição dos produtores de vela e lampião contra um inimigo cruel de fora, né, que podia trabalhar em condições impressionantes, o sol. Né, o sol oferece luz aí durante o dia inteiro e isso tira emprego também dos produtores de vela. Né. O Brasil é mestre em adotar ideias erradas coletivistas e do Estado Nacional. Né? A lei da informática condenou o país ao atraso, o petróleo é nosso, quantas pessoas até hoje não batem no peito para afirmar com orgulho isso, pagando pela gasolina uma das mais caras e de péssima qualidade do mundo. Né? Mas tem orgulho, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Minha não é, a minha parcela não chega no meu bolso. Isso é fruto de uma coisa muito simples. Os lobbies dos produtores podem se organizar, enquanto que cada um de nós não vai à rua lutar por alguns centavos a mais de economia em cada produto. E o sujeito que produz aquele produto tem total interesse em se organizar. Porém, no agregado, o resultado é que todos nós pagamos muito mais por tudo. A evidência empírica, depois de toda essa teoria, é simplesmente olhar todos os países que se abriram à globalização, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Irlanda, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália, todos prosperaram. O Brasil e a América Latina ficou para trás. A verdade é essa, o Brasil não tem liberalismo, apesar de toda a retórica de que o neoliberalismo falhou aqui. O liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra. Simplesmente não há nada liberal num país onde o Estado controla tudo, decide como o pãozinho vai ser vendido, arrecada 40% do PIB, tem estatais em petróleo, em banco, 40% do sistema financeiro está na mão do Estado, através dos bancos estatais. Quer dizer, o que há de liberalismo num país como esse, eu não consigo enxergar. O governo controla simplesmente tudo. Bom, o comércio internacional, como evidência empírica, tem crescido a taxas quase 2 vezes maiores do que o próprio PIB mundial, fomentando o crescimento. Já são 12 trilhões trocados todo ano entre as diferentes nações. A liberdade do comércio, vai ter alguém do Heritage aqui falando, vai poder mostrar isso melhor, mas o Brasil está lá na rabeira do ranking, e é simples você olhar, quem tem mais liberdade de comércio prospera mais, quem tem menos, como os países da própria América Latina, ficam para trás na corrida. No entanto, eu queria só ressaltar, em últimos 2 minutos, que há uma crítica justa da esquerda. Realmente há uma hipocrisia dos países desenvolvidos em relação ao protecionismo. Eles são menos protecionistas, como eu acabei de citar, isso é um primeiro porém. Porém, também nós sabemos que em questões agrícolas, principalmente, há subsídios. Há algumas ressalvas. Primeiro, os Estados Unidos é o bode expiatório predileto, pratica menos subsídio do que a Europa. Segundo, há uma incoerência incrível da esquerda. Ela condena isso, mas recebe com braços abertos e tapete vermelho o Dr. Beauvais no Fórum Social Mundial. Dr. Beauvais é o francês ícone desse subsídio que tira emprego do Brasil. E o MST adora jogar coquetéis Molotov em McDonald's, que gera emprego e renda, junto ao lado do Beauvais. Então, é uma incoerência incrível, não dá para entender. Bom, obrigado. Para finalizar, eu gostaria de dizer apenas, então, que a minha postura é individualista contra coletivismo. Coletivismo, muitas vezes, é um coletivo de egoístas que exige sacrifício alheio em benefício próprio. E eu queria dizer também que a globalização não falhou. Onde há miséria é justamente onde ela não chegou direito. Nós precisamos de mais globalização, não menos. Obrigado. Rodrigo Constantino, muito obrigado. Vou passar imediatamente a sessão de
de debates, já com as questões selecionadas aqui pela nossa audiência. O professor Montanha está mais tempo sem falar, vou destinar ao senhor as primeiras perguntas que vieram exatamente ao senhor endereçadas e com um interesse comum a várias delas. Por exemplo, a questão de Fabiano Prats e de Evandro Oliveira questionam qual o futuro, qual é a sua expectativa com relação à economia e à vida em Cuba após o afastamento de Fidel Castro. E complementando, Cuba tem a possibilidade de tornar-se um país capitalista globalizado ou pelo menos incluído no mercado mundial? Sí, Cuba tiene grandes posibilidades de evolucionar hacia donde único puede evolucionar, que es hacia una economía abierta y una democracia. Lo que es imposible o lo que es muy difícil de creer es que Cuba va a seguir siendo siempre una sociedad comunista calcada del modelo soviético de mediados de los años 50 del siglo pasado. Eso no tiene ningún sentido. Hay dos países en el mundo que tienen hoy en día sistemas comunistas, que son Corea del Norte y Cuba. Ni siquiera China, ni siquiera Vietnam, porque donde ya existe propiedad privada, podrán ser dictaduras repugnantes, podrán ser cosas terribles, pero lo que no son es dictaduras comunistas. Son otra cosa. Cuba es una dictadura comunista que va a evolucionar y yo creo que empieza muy tenuemente a dar los primeros pasos. Primero tiene que morirse Fidel Castro, cosa que se resiste, y luego empezará un proceso de deshielo y lentamente se irán introduciendo medidas de reforma y eventualmente habrá un acuerdo entre los reformistas del Partido Comunista, que son la mayor parte, y los demócratas de la oposición. Y ocurrirá en Cuba lo mismo que vimos en Europa del Este, incluso lo mismo que vimos en España después de la muerte de Franco o en Portugal después de la muerte de Oliveira de Salazar. Es decir, que hay un cambio hacia la democracia y una apertura hacia la economía. Y las posibilidades son muy grandes, las posibilidades de desarrollo son muy grandes porque hay muy buen capital humano y hay una situación geográfica e histórica muy interesante. Estados Unidos tiene un interés especial en estabilizar la situación en el país para que no haya una emigración masiva hacia los Estados Unidos y no va a faltar capital ni va a faltar ayuda. Por otra parte, hay 2 millones de personas de origen cubano en el exterior que súbitamente le construyen al país una especie de red internacional comercial y financiera y turística incluso, que va a ser muy beneficiosa. Yo creo que en el curso de una generación, Cuba puede dar un salto y colocarse de nuevo en el pelotón de avanzada, por lo menos de América Latina. Les doy un dato. En 1958, 1959, cuando comienza la revolución, Cuba tenía 1/3 más de ingreso per cápita que Brasil. Hoy Brasil tiene 4 veces el ingreso per cápita de Cuba. Eso demuestra la intensidad del fracaso del sistema cubano, por una parte, y por otra, que Cuba puede volver a tomar una posición, yo creo que notable en el terreno del desarrollo económico, si hay sosiego político, si hay tranquilidad política. Si no hay acuerdo político y si no hay tranquilidad política, nada de esto va a funcionar y va a seguir siendo un desastre. Bem, a próxima questão, muito obrigado, professor Montanher. Um pouco na carona também da questão sobre Cuba, Gustavo Nonahai, me perdoem qualquer pronúncia inadequada, pergunta a Miguel Bruno: o que faltou na abertura das economias dos países da extinta União Soviética foi instituições maduras. O senhor concorda com essa afirmação? Qual a diferença, na sua visão, entre Estado e instituições? Concordo. A questão das instituições são fundamentais. O Brodel, quando tenta explicar por que na antiguidade, apesar da existência de mercados e moedas, China, Índia, Japão, o capitalismo não surgiu, a explicação do Brodel passa exatamente pela questão das instituições. O tipo de Estado, para o Brodel, bloqueava
digamos assim, as forças capitalistas e pedir a generalização do trabalho assalariado. Eu faço questão de enfatizar a relação capital-trabalho como a relação principal de produção e distribuição do sistema capitalista. Ou seja, onde tem capitalismo, tem trabalho assalariado. Então, são dois lados da mesma moeda. As instituições têm que, de certa forma, favorecer a emergência das forças capitalistas, não bloquear. Isso aí é um ponto pacífico. Agora, a mera remoção do Estado não faz o mercado surgir do nada. Para Rodrigo Constantino, me perdoe, eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa que endereçou a pergunta. Vamos formulá-la assim mesmo. O senhor disse que não há como definir a distribuição justa de renda. Já a distribuição injusta não é perceptível a olho nu? Como corrigir isso? Depende do que é visto como injusto. É injusto o Pelé ser o Pelé, e muita gente que tenta jogar bola não conseguir. É injusto a Gisele Bündchen ser a Gisele Bündchen e tanta gente no mundo não ter a beleza dela? Eu não sei. Então Deus é injusto, se ele existe? Eu não sei. É um complexo de Deus você querer determinar a justiça do ponto de vista ainda mais material. Quer dizer, é o que eu disse, Michael Dell está aí, um dropout de uma universidade, criou com $1.000 uma empresa e virou um bilionário. É injusto ele ser bilionário? Ele não tirou de ninguém para ser bilionário. Ele gerou o valor para a sociedade, o reconhecimento disso é ele ser um bilionário. Pelo contrário, eu acho que essa coisa toda de filantropia é boa, ótimo, mas eu reconheço muito mais o mérito nessa turma enquanto estava construindo a fortuna do que depois gastando. É muito mais benéfico para a gente a construção dessas fortunas, porque ela só ocorre num livre mercado se estiver atendendo a nós, consumidores. Professor Montanher, essa vem de Thomas Korontai, do Instituto Federalista, presidente. Professor Montanher, comente, endereçado a Rodrigo e ao professor Montanher, vou dirigir ao professor Montanher. Comente sobre o federalismo como meio de descentralização e diminuição do tamanho e custo do Estado e valorização humana em meio ao processo de globalização. Por supuesto que siempre, como principio, siempre es muy bueno que las decisiones estén cerca de quienes tienen que responder por esas decisiones. Por eso los estados muy centralizados suelen ser bastante incompetentes, porque no son responsables de sus actos y no entienden. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con conceptos que no son, que uno no puede verificar en la práctica. La idea de que las economías de escala son las que solucionan los problemas no son ciertas. La India tuvo una economía de escala durante muchísimo tiempo, enorme, con 800, 900 millones de habitantes y era uno de los países más miserables de la Tierra. Suiza, que es un pequeño país que no pertenece, hasta hace poco no pertenecía ni a Naciones Unidas, no quiere pertenecer a la Unión Europea, no quiere formar parte del euro y es la economía más rica del planeta. Lo que quiere decir que realmente donde está la riqueza de las naciones es en su aparato productivo. Y dentro del aparato productivo, por supuesto que en el mundo empresarial. Un mundo empresarial moderno, capaz de agregarle valor a la producción, capaz de entender cómo funcionan las redes comerciales en el mundo, no necesita de una manera imperiosa integrarse en otras unidades internacionales para funcionar. Y el caso suizo es el más evidente. Y el caso chileno. Chile en este momento es la primera economía de América Latina. Tiene 41 acuerdos internacionales de comercio. No forma parte en exclusiva de ningún grupo, sino forma parte de cualquiera con el que quiera comerciar. Ha reducido
las tarifas de importación al 1,6%, es decir, ha abierto su economía totalmente. Y todo eso ha generado una cantidad de riqueza, el buen manejo de las políticas públicas y el buen manejo de la política empresarial ha generado una riqueza hasta entonces desconocida en el país. Y quiero agregar dos cosas, porque se mencionó el consenso de Washington y las cosas que supuestamente nosotros no hemos hecho bien. Cuando los europeos cuando pactaron las condiciones para integrar a los países de Europa del Este en la Unión Europea, las condiciones que pusieron en el Acuerdo de Maastricht son semejantes al consenso de Washington. En 1990, cuando desaparece después de la caída del muro de Berlín en 1989, la economía de la mayor parte de los países de Europa del Este era inferior a los índices económicos que nosotros veíamos en los países más importantes de América Latina. Hoy, en el 2008, la mayor parte de esos países, Polonia, la República Checa, Eslovenia, por supuesto, Eslovaquia, los países bálticos, tienen una situación económica muchísimo mejor que la latinoamericana. Y han seguido de cerca muchas de esas recetas que nosotros en América Latina decimos que hay que desechar porque no funcionan. A ellos les funcionaron. Le funcionó a España en su momento, le funcionó a Irlanda, le funciona a Chile. ¿Por qué no le funciona a Brasil? Es un misterio que yo creo que hay que preguntarle a un psiquiatra, más que a um economista. Posso comentar também? Rapidinho. Eu só queria comentar também a pergunta do Thomas Korontai, que o federalismo é o caminho, na minha opinião, por um motivo muito simples, que Lord Acton já tinha percebido. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto maior for a concentração de poder, e está aí Brasília para provar isso, é pior. Então, a competição entre estados é saudável, a gente vai poder votar mais com os pés, estou insatisfeito com as loucuras do Rio, vem morar aqui, e por aí vai. Então, é engraçado ouvir falar em guerra fiscal entre estados, como se fosse ruim, né? Disputar impostos. Ora, é justamente a pressão da globalização que está forçando os estados nacionais e quiçá, estaduais a poderem baixar um pouco a bola, só isso mesmo, para limitar os gastos e a sede por recursos privados dessa turma. Eu quero pegar carona nessa sua resposta. Tenho 1 minuto para uma resposta breve sua, com um comentário, por favor, do Dr. Miguel Bruno. Me perdoem, a tirania é o tempo. Mas a questão, eu acho que vem um pouco na carona dessa, Rodrigo, e é de Jaime Wagner. Ele pergunta: o egoísmo não deve ser mediado pela ética? O mercado é um mecanismo suficiente para instituir a ética? A ética justamente defende o egoísmo, porque se não for assim, eu dependo de outros para sobreviver, né? A ética diz que eu tenho a obrigação de me sustentar. E como é que eu vou fazer isso num mundo composto por outros seres humanos? Através de trocas voluntárias, sem explorar ninguém, né? Se você não é um sujeito independente nesse sentido, você é um parasita. É justamente para não ser um parasita que a ética preza pelo comunismo, pelo egoísmo, desculpa. E a questão do livre mercado vai estar em cada um de nós, quer dizer, não é a questão de você... o egoísmo pressupõe, o sentido pejorativo do egoísmo pressupõe que é ferrar o outro, não é nada disso. É simples, eu vou até dar um exemplo bobo para fazer o ponto. Eu estou com a minha mulher jantando, sobra um último pedaço de bolo. Eu prefiro ceder esse pedaço de bolo, porque eu sou altruísta? Não, porque eu sou egoísta. Vê-la comer aquele bolo me dá mais satisfação do que comer. Então, é um ato absolutamente nobre, egoísta. Miguel Bruno, por favor, rapidamente. Um comentário seu. Eu acho que a questão do egoísmo tem que ser relativizada, ou seja, as pesquisas, tanto antropológicas quanto dos filósofos sociais, como o Jean-Jacques Rousseau, sempre mostraram que nós, seres humanos, já nascemos em sociedade. Aquela ideia do Robinson Crusoe, que inclusive tem algo parecido modernamente com aquele filme Náufrago, ele só conseguiu sobreviver porque ele tinha sido antes inserido, pertenceu a uma sociedade. Então, ele tinha todo um capital, um conhecimento acumulado para poder sobreviver na selva. Temos também, a própria ciência mostra, 2 casos, as famosas meninas lobos, em 1910, 1912, elas foram achadas na floresta, perdidas, e
e não se sabe exatamente como elas sobreviveram. Tentaram reintegrá-las à sociedade e não conseguiu. Eram duas irmãs, uma veio a falecer meses depois da outra, mas todas as duas morreram. A lição que a gente pode extrair daí é que o ambiente social é fundamental, ou seja, se a gente quiser pegar mais um fator, aí, mais um argumento para corroborar isso, do ponto de vista da epistemologia, o Mário Bunge, que é um filósofo, epistemólogo, discutindo os melhores métodos para as ciências sociais estudarem, tanto a economia quanto os fenômenos sociais em geral, ele chama atenção para o fato de que o chamado individualismo metodológico, que era como o Schumpeter classificava o método da teoria neoclássica, centrado nos sujeitos, ele não é que esteja equivocado, mas ele é parcial. Por quê? Bunge diz que existem propriedades, sem dúvida, que no plano macroeconômico podem ser diretamente derivadas do comportamento maximizador de lucro, de utilidade. Mas existem outras propriedades que não dependem, nem podem ser derivadas diretamente dos comportamentos individuais, porque são propriedades que dependem das relações entre os seres humanos. Então, e na verdade, nós não atuamos isoladamente, não atuamos sozinhos nunca. O fato de estarmos aqui reunidos já mostra isso. Tá? Estamos todos aqui associados em relações sociais. A ideia de somos egoístas, nos fazemos por nós. E a família? A família é composta por uma pessoa só? Então, a questão da sociedade, do relacionamento, é inescapável, é fundamental. Tá? Nenhum indivíduo se faz por si mesmo. Mesmo quando ele tem essa ilusão, ele teve um ambiente, ele teve uma sociedade, ele teve um país. Tá? Ninguém se constrói a partir do seu próprio esforço. É claro que o esforço individual vai ser sempre fundamental. O que eu estou querendo dizer é que a visão centrada só no sujeito, ela é parcial, ela é apenas uma parte da verdade. Tá? Tem que ser complementada com a sociabilidade, com as relações sociais. Miguel Bruno, Rodrigo Constantino, professor Montanier, muito obrigado pelas participações. Muito obrigado aos senhores pela atenção conosco. À tarde voltamos com mais uma etapa do nosso encontro. Até lá.